nós estamos, amor? Em algum lugar em São Paulo. Certeza. Agora, exatamente o lugar assim, certinho a gente ainda não descobriu. Mas o GPS falou que era uma coisa, a gente fez outra, porque quem manda em nós somos nós mesmos. E a gente tá aqui no meio do nada. Vamos voltar? São as aventuras de Tom e ela, levando a paz, a fé na janela. Pelos braços dele ela encontra o seu abrigo. Aventureiro, esposo e melhor amigo. E aí, aventureiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje estamos em São Paulo e fizemos uma visita rápida na Praça da Princesa Isabel, que fica localizada no bairro de Campos Elíseos, no centro de São Paulo. A praça carrega aquele brilho do passado, mas carrega cicatrizes do presente. A praça nasceu em uma região que no final do século XIX e no início do século XX era o auge da elite de São Paulo. Campos Elíseos foi o primeiro bairro planejado da elite paulistana, onde os barões do café construíram seus palacetes. O nome é uma clara referência à Redentora, a Princesa Isabel, responsável pela assinatura da Lei Áurea em 1888. O entorno da praça já foi centro político do Estado. O Palácio dos Campos Elíseos, que fica próximo do monumento, já foi a sede do governo de São Paulo por décadas, antes da transferência para o Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi. O grande protagonista da praça é o monumento Duque de Caxias. Ele não é apenas uma estátua comum, é uma das maiores esculturas equestres do mundo. Com cerca de 38 metros de altura, contando com um pedestal, a obra do escultor Victor Brechet é imponente. Brechet ganhou um concurso internacional para poder fazer essa obra. O monumento é feito de granito e bronze, com baixos relevos, que narram as vitórias militares de Caxias. E é claro que não poderia faltar os mistérios dos monumentos de São Paulo. Muita gente passa pela praça e não sabe que no monumento de Caxias é tecnicamente um túmulo. É isso aí mesmo, é um túmulo, até eu fiquei abismado. Abaixo da estrutura existe uma cripta destinada a guardar os restos mortais de Duque de Caxias e sua esposa. No entanto, por questões burocráticas e históricas, os restos mortais nunca foram transferidos para lá. Eles permanecem até hoje no Rio de Janeiro. Um espaço subterrâneo ainda existe, mas é fechado ao público. Inclusive nós tentamos entrar e tal, tudo, mas a porta estava fechada, nós não conseguimos mesmo. O mistério aqui é mais social do que sobrenatural. Como um bairro que abrigava a elite absoluta de São Paulo se transformou em uma região tão degradada? Existe um mistério no planejamento urbano que permitiu que o luxo dos palacetes fosse substituído pela região que hoje conhecemos como parte da Cracolândia, criando um contraste visual e social que parece saído de um filme de imaginação sombria. Galera, infelizmente Victor Brechet morreu antes de ver o monumento totalmente finalizado e instalado. Diz a lenda urbana que ele deixou detalhes e mensagens escondidas nos relevos de bronze, representando não só a guerra, mas a formação da identidade brasileira. Pessoal, atualmente a Praça Princesa Isabel vive um momento complexo. Recentemente ela foi palco de grandes movimentações e operações de limpeza e segurança, tentando retomar o espaço que foi ocupado por dependentes químicos. Em 2022 ela foi cercada e passou por reformas para tentar resgatar o seu valor histórico e de lazer. Aventureiros, uma dica muito importante: se você for visitar para ver a obra de Brechet, o ideal é ir durante o dia e preferencialmente em grupos, já que a região infelizmente ainda exige atenção com a segurança. O amor de Deus é a nossa tela. E pessoal, saímos da Praça Princesa Isabel com sentido à Praça do Grito. É isso daí, vamos saber um pouco mais da sua história. E chegamos à Praça do Grito. É um nome popularmente associado à Praça do Monumento. É localizada no coração do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Ela faz parte do complexo histórico do Parque da Independência, o local simbólico onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil
em 1822. Você sabia que o local do Independência ou Morte é um dos pontos mais visitados de São Paulo? O monumento é um imponente conjunto de esculturas de granito e bronze, inaugurado em 1922. E em seu interior encontra-se a cripta imperial, abriga os restos mortais de Dom Pedro I e de suas esposas, Dona Leopoldina e sua segunda, Dona Amélia. Agora imagina que você está andando por cima de uma praça linda, ensolarada, e logo abaixo dos seus pés existe uma tumba real. E olha que você nem está no Egito. Sim, embaixo do monumento à independência fica a cripta imperial. E muita gente passa por cima e não faz ideia de que o primeiro imperador do Brasil está logo ali embaixo. E o mais interessante que ninguém sabe, ou quase ninguém sabe, é que eles nem foram enterrados ali de imediato. Sim, Dom Pedro I, por exemplo, morreu em Portugal e só voltou para o Ipiranga em 1972. Mas em 2012, uma equipe de arqueólogos e médicos da USP abriram as tumbas em segredo para uma pesquisa científica. E o que eles descobriram mudou o que os livros de história contavam. Antigamente, contava-se uma história de que Dom Pedro I teria empurrado a imperatriz Leopoldina de uma escada e ela havia quebrado sua perna. A tomografia provou que era mentira. Ela não tinha nenhuma fratura no fêmur ou na bacia. E isso limpou um pouco, a imagem violenta do imperador, pelo menos nesse episódio específico, Descobriram também que Dom Pedro I tinha várias costelas quebradas. Mas não foi em guerra, não. Foi de queda de cavalo. Confirmado que ele era um cavaleiro muito impetuoso ou até mesmo um pouco imprudente, ou não sabia cavalgar era nada. Muita gente sabe que o corpo dele está na cripta, ok, mas há um detalhe digno de filme que muita gente não sabe. Então chama a Netflix, nós vamos contar. Vocês sabiam que o coração de Dom Pedro I não está no Ipiranga? Isso mesmo. Por um desejo dele antes de morrer, ele pediu para que o seu coração fosse separado do corpo e deixado em Portugal, na Igreja da Lapa, na cidade do Porto, conservado em um frasco com formol, dentro de uma urna de vidro há 187 anos. E em 2022 o coração viajou. Isso, o coração de Dom Pedro I viajou para o Brasil, para as comemorações do bicentenário, e aí logo depois ele voltou para Portugal. Agora imaginem vocês o processo logístico para transportar um órgão de quase 200 anos. Dom Pedro I era maçom, sim, maçom de alto grau. E muitos estudiosos dizem que a posição das estátuas, elementos em bronze do monumento formam uma mensagem codificada, algo assim, sobre a liberdade e a ordem mundial da época. E a maior surpresa foi a segunda esposa. Sim, enquanto os outros eram apenas ossos, o corpo de Dona Amélia estava mumificado e preservado. Sim, ela foi encontrada com um vestido preto de seda, até os seus cabelos e cílios estavam intactos. Depois de mais de 130 anos, foi um choque para os pesquisadores e confesso que uma surpresa para nós também, não é mesmo? Visitar a cripta é uma experiência silenciosa e gelada e que contrasta com o barulho dos carros e das pessoas nas praças lá fora.
A gente espalha a semente por onde a gente for. Não é só viagem, é uma missão, levar sua mensagem. Vocês já ouviram falar da história do Riacho Fantasma do Ipiranga? Não? Então senta que lá vem história. Muitas pessoas chegam na praça perguntando: onde está o Rio do Grito? Cadê o Rio do Grito? O riacho histórico, aquele onde Dom I teria parado, não é um canal visível no jardim. Na realidade, o verdadeiro riacho do Ipiranga foi canalizado e hoje passa escondido por baixo de galerias fluviais e ruas ao redor do parque. O que vemos no jardim hoje é um espelho de água artificial. O rio original está sufocado pelo concreto da cidade, como um fantasma do passado sob os pés dos turistas. Um lindo hino. A Casa do Grito é uma construção histórica de pau a pique, que ficou famosa por aparecer no quadro. Sabe aquele quadro de Pedro Américo? Aquele Independência ou Morte! Então, embora a casa atual date de meados do século XIX, ela serve como museu sobre a vida urbana da época. Mas, na verdade, ela nem existia em 1822. Ela nem sequer estava lá no dia da independência. O primeiro documento que menciona o imóvel é de 1844. O cenário do quadro que Pedro Américo pintou incluiu essa casinha bem lá no fundo, para dar um ar mais humano. Ele queria algo mais real, a cena que foi tão épica, né? A casa é um raro exemplar remanescente de construção em pau a pique, barro e madeira da cidade de São Paulo. Em 1958, ela chegou a ser um museu do tropeiro, mas o conceito não durou muito. Foi criticado e desativado anos depois, para focar na real história da edificação da cidade. Você sabia que o famoso quadro, então, Independência ou Morte, foi acusado de ser um plágio? Sim, verdade. Pedro Américo foi acusado de copiar a composição da obra de 1807 do... Amor, como que era o nome dele mesmo? Frédéric Ernest Meissonier. É um francês. Então, esse menino aí, ele retratava Napoleão Bonaparte. Dizem que Américo ficou tão obcecado em criar uma imagem perfeita da identidade brasileira que acabou ignorando a realidade, como o fato de Dom Pedro estar montado em uma mula, para criar uma cena puramente teatral. E até hoje os historiadores debatem se foi inspiração ou cópia descarada mesmo. O caminho percorrido na época era difícil, era esburacado, tornando as mulas a escolha prática de tropeiros e viajantes da época. Para longos percursos eram os animais mais adequados. E Dom Pedro I estava em uma mula no 7 de setembro de 1822, porque era um meio de transporte realmente mais seguro, era resistente e era adequado para percorrer a íngreme e lamacenta Serra do Mar. Diferente dos cavalos, que não aguentariam a longa viagem entre Santos e São Paulo. E além disso, ele sofria de uma forte indisposição intestinal. Sim, a dor de barriga. Relatos históricos indicam que o príncipe regente estava com uma crise de diarreia na época, necessitando de um animal mais estável e que permitisse paradas frequentes, coitado. Inclusive usava até um chá. Ele tomava chá de folha de goiabeira para amenizar as dores.
E a famosa pintura, então, Independência ou Morte, de Pedro Américo, foi criada, sim, mas 66 anos depois, e utilizou licença poética para incluir cavalos imponentes e uniformes de gala, que não condiziam com a realidade da viagem. E o imperador estava, portanto, com a vestimenta de viagem comum de tropeiro, sujo de lama e poeira, quando recebeu as cartas de Portugal e proclamou a independência ou morte. Tristezas, alegrias e encantos, estamos juntos. E saímos do Museu do Grito direto para o Museu do Ipiranga, ou Antigo Museu Paulista, como você quiser chamar. Ele fica localizado no topo da colina, oferece um vasto acervo histórico, é cercado por um imenso jardim francês inspirado no de Versalhes. É uma coisa linda, quem não viu deve ver. O Museu do Ipiranga, ou Paulista, como você quiser chamar, da USP, está localizado no Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. É o museu público mais antigo do estado. Após uma enorme reforma de 9 anos, foi reaberto em 2022 para o bicentenário da independência. O edifício foi inaugurado em 7 de setembro de 1895, já no período republicano. Curiosidade, ele foi aberto como um museu de história natural e, com o passar das décadas, o acervo foi se voltando para a história do Brasil, especialmente para o período colonial e imperial. E ao longo do século XX, o museu passou a ser administrado pela USP, tornando-se um importante centro de pesquisa científica e histórica, até o seu fechamento em 2013, devido a sérios problemas estruturais e risco de desabamento do teto. Estava feia a coisa. E essa grande reforma, que durou 9 longos anos, o museu passou por uma restauração minuciosa, uma ampliação subterrânea, dobrando sua área útil e tornando-se 100% acessível. Ele foi reaberto em 2022 e agora o museu foca não apenas nos grandes heróis, mas também na vida cotidiana, no trabalho, na diversidade real do povo brasileiro através dos séculos. E por dentro desse gigante túmulo, sim, é um gigante túmulo, tem coisas da pré-história lá. Existem algumas curiosidades e mistérios, então vamos lá. Muita gente acha que o museu foi feito para ser uma residência real. Mas é mentira, é mentirinha. Na realidade, ele foi construído para ser um monumento à memória. Ele nunca foi habitado por reis ou imperadores. O arquiteto italiano Tommaso Benzi projetou o prédio para ser um templo da independência. O museu é tecnicamente um cenário monumental para exaltar a monarquia, ironicamente finalizado pouco depois da proclamação da República. Ao subir a escadaria monumental, você vê estátuas de bandeirantes e glóbulos de vidros com água de rios brasileiros. O projeto visual tenta convencer o visitante de que a independência foi um movimento que uniu todo o Brasil, do Amazonas ao Chuí. Mas, na verdade, as águas nos vasos de vidros são simbólicas. Houve uma época em que o museu nem tinha certeza se a água ali dentro era realmente dos rios citados ou apenas águas da torneira colocada durante manutenções antigas. Hoje, na reforma, esse acervo foi rigorosamente verificado. Mas, voltando ao quadro de Pedro Américo, ele é tão grande, ele é gigantesco, é tão grande que não sai do museu por porta nenhuma
E o que me deixa pensativa é como ele entrou. E o segredo durante a reforma de 2013 a 2022 é que todas as outras 450 mil peças do museu foram retiradas, exceto o quadro. O quadro não foi retirado, ele foi selado em uma caixa. A caixa era de aço e madeira e dentro da sala onde ele estava tudo vazio, só tinha ele, pois removê-lo exigiria derrubar paredes estruturais. Ele assistiu toda a reforma, sozinho e no escuro. A moldura original do quadro é tão pesada que possui um sistema de fixação especial diretamente na estrutura do prédio, para não desabar. E outra curiosidade, o museu possui um sistema de ventilação natural por baixo do piso, chamado de porão de ventilação. E durante a reforma, descobriram que esse sistema era tão eficiente que mantinha a umidade das obras estável por mais de um século, sem usar 1 watt de energia. E os engenheiros modernos ficaram pasmos, chocados, com a precisão dos cálculos de 130 anos atrás. E durante as escavações para a expansão do museu, a nova área de entrada que a gente comentou no início, arqueólogos encontraram fragmentos de objetos e estruturas que indicam que a colina do Ipiranga foi usada de forma muito diferente antes da construção. E outra curiosidade bem interessante é que foram achados vestígios de louças e ferramentas de operários que construíram o antigo museu, revelando o lado B da história. Enquanto o museu celebrava heróis, o chão guardava o suor e os objetos simples dos imigrantes que ergueram as paredes. O Museu do Ipiranga não é uma casa onde Dom Pedro viveu, é um cofre de segredos. Durante a última reforma, o maior quadro da nossa história ficou preso lá dentro, sozinho, no escuro por anos, porque ele é maior que as portas. E os jardins são uma cópia de Versalhes, feita para mostrar que o Brasil queria ser a Europa dos trópicos. O sol levanta e a gente ganha o mundo. O rádio toca, o peito bate mais profundo. O som dos pássaros é o nosso despertar. E o véu da cachoeira nos convida a celebrar. Pé na estrada, o asfalto é o nosso chão. Com Deus no guia e o amor no coração. E por hoje é só, aventureiros. Continue acompanhando nossas viagens. Espero que estejam gostando, pois toda semana postamos um vídeo novo no canal. Se você gostou, deixe o seu joinha e não se esqueça de se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito. É só clicar no sininho para não perder nenhuma das novidades. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau! São as aventuras de Tom e ela, levando a paz, a fé na janela. Pelos braços dele ela encontra o seu abrigo. Aventureiro